As palavras me atingiram com mais força do que qualquer golpe físico, cortando o murmúrio polido da festa na cobertura de Victor Harding. Sarah, ela não sabe de nada e precisa continuar no escuro. Ela é o nosso motor perfeito. Meu copo de uísque escorregou, gotas de suor frio brotando nas minhas palmas, enquanto a voz de Victor, suave como sempre, selava o destino inconsciente da minha esposa. Ele olhou para mim, um sorriso fugaz, quase imperceptível, antes de voltar à sua ligação. O ar na cobertura de Victor Harding estava impregnado com o aroma de perfume caro e falsa cordialidade. Eu me movia entre as pessoas como uma sombra, uma estranha na minha própria vida, tomando um gole de uísque que mal conseguia sentir o gosto. O copo parecia pesado, sólido. As festas de Victor eram sempre iguais. Um palco para ele exibir seu mais recente empreendimento filantrópico, seus convidados um cenário brilhante de doadores e arrivistas. Sentia a aspereza das minhas botas do meio-oeste no piso de mármore polido, uma dissonância silenciosa. Sarah, porém, prosperava nesse ambiente, não pela superficialidade, mas pela plataforma. Eu a vi do outro lado da sala. Seu vestido vermelho, um vibrante contraste com os tons suaves das outras mulheres. Ela estava inclinada para a frente, os olhos brilhantes e expressivos, explicando as complexidades de seu projeto Rios Limpos para um pequeno círculo de rostos atentos. Sua paixão era genuína, uma correnteza forte em um lago estagnado. Era isso que eu amava nela, aquela crença feroz e inabalável em tornar as coisas melhores. Victor, o rosto benevolente da fundação, pairava por perto, seu sorriso ensaiado, seu charme uma máquina bem azeitada. Ele era um showman, sempre. Eu sabia disso há anos, mas nunca havia compreendido a extensão total de sua performance até esta noite. Cruzei o olhar com Sarah quando ela fez uma breve pausa. Dei de ombros, cansado, e sussurrei. Já vou. Ela assentiu, com um sorriso cúmplice nos lábios. Ela entendia minhas limitações com esses encontros, minha aversão às ficções polidas trocadas como moeda de troca. A conversa animada da festa diminuiu um pouco enquanto eu caminhava em direção ao elevador. O ruído agora um rugido abafado atrás de mim. Ao passar pelo escritório particular de Victor, uma pesada porta de carvalho geralmente mantida firmemente fechada, notei que estava entreaberta, um filete de luz escapando para o corredor escuro. Vozes sussurradas escapavam, baixas e urgentes, cortando o zumbido de fundo. A curiosidade, ou talvez um instinto que eu ainda não havia nomeado, me atraiu para mais perto. Parei, fingindo ajustar meu botão de punho, o som da minha própria respiração de repente alto em meus ouvidos. A voz de Victor Harding, suave e controlada, era inconfundível. Ele estava ao telefone. Frank, disse ele, o nome familiar. Precisamos finalizar este acordo de sinergia até sexta-feira. Houve uma pausa, um farfalhar de papéis, então a voz de Victor novamente mais baixa desta vez, quase conspiratória. Foi então que eu ouvi, uma frase que me atingiu como um soco no estômago, mais fria e cortante do que o uísque que eu ainda segurava. Sarah, ela não sabe de nada e precisa continuar no escuro. Ela é o nosso motor perfeito. O mundo pareceu girar. O copo na minha mão ficou subitamente pesado, esquecido. O ar saiu dos meus pulmões num suspiro silencioso. Tudo se encaixou com uma precisão horrível e nauseante. As pequenas discrepâncias que eu havia ignorado, as respostas vagas que Victor dera quando o pressionei sobre os detalhes do financiamento, o entusiasmo inocente de Sarah. Tudo se uniu. Sarah, minha Sarah, era uma peça involuntária. Ela era uma ferramenta, um meio para um fim no esquema elaborado e frio de Victor. O motor perfeito, sem a menor ideia de que estava sendo movido pelo combustível sujo de outra pessoa. Uma raiva fria, silenciosa e profunda começou a ferver em meu estômago. Victor, pensei, apesar de todo o seu charme e astúcia, havia cometido um erro crucial. Ele presumiu que o motor não tinha cérebro e, talvez ainda mais importante, ninguém para vigiá-lo. Ele subestimou o homem que estava no corredor, ouvindo. Apertei o copo de uísque com mais força e o coloquei cuidadosamente na bandeja de um garçom que passava. Meus movimentos eram lentos, deliberados, cada passo um esforço consciente. Saí do escritório, me afastei da festa, em direção ao elevador. A descida foi rápida, o silêncio um alívio bem-vindo após a cacofonia lá em cima. Lá fora, o ar frio da noite mordia minhas bochechas. Acenei para um táxi que passava, a luz amarela um farol na noite da cidade. Para onde, senhor? Perguntou o motorista com a voz rouca.
Abri a boca para dizer casa, mas a palavra travou. Casa parecia de repente inadequada, um lugar vulnerável demais para os pensamentos que agora fervilhavam em minha mente. Meu escritório, respondi, as palavras firmes, decisivas. O motorista assentiu, trocando de marcha. As luzes da cidade se tornaram borradas enquanto nos afastávamos. Isso exigiria reflexão, planejamento. Minha abordagem, resolvi, tinha que ser cirúrgica, precisa e completamente desprovida de emoção. O brilho das luzes traseiras do táxi se dissipava na rua escura da noite. Passava das 11 horas quando destranquei as portas de vidro da Sterling Financial. O zumbido baixo dos sistemas do prédio era o único som. Bob Miller, o guarda noturno grisalho, ergueu os olhos do seu quebra-cabeça de palavras cruzadas, os olhos arregalados por trás dos óculos. Daly, não esperava te ver tão tarde, disse Bob com a voz grave e rouca. Está tudo bem? Só alguns detalhes para resolver, Bob. Respondi, acenando com a cabeça. Talvez eu demore um pouco. Ele resmungou em compreensão e voltou a se concentrar no quebra-cabeça. A viagem de elevador até o 30º andar foi silenciosa, daquele tipo de silêncio que amplifica os pensamentos. Meu escritório estava escuro, as luzes da cidade desenhando padrões geométricos no chão. Larguei minha pasta sobre o mogno polido e liguei o monitor. A tela ganhou vida, banhando a sala com uma luz azul fria. Acessei o banco de dados financeiro seguro da nossa empresa, uma ferramenta projetada para fusões e aquisições, para rastrear fluxos complexos de dinheiro. Agora, ela tinha sido reaproveitada. Meus dedos deslizavam pelo teclado buscando conexões, qualquer coisa que ligasse Victor Harding a algo além de sua imagem pública impecável. Comecei pela fundação Blue Earth, depois pelas finanças pessoais de Victor, cruzando nomes, endereços e empresas de fachada. As horas se misturavam. Às 2 da manhã, o esboço preliminar era sombrio. O dinheiro circulava por caminhos tortuosos, doações surgiam pouco antes da concessão de licenças, empreiteiros com históricos duvidosos conseguiam contratos lucrativos sem licitação. Os padrões eram tênues, quase invisíveis para o observador casual, mas sob o olhar atento do meu olhar experiente, começaram a se consolidar. Uma onda fria de repulsa me invadiu. Era pior do que eu imaginava. Finalmente, consegui me desvencilhar da tela quando os primeiros raios de sol começaram a despontar no horizonte. Ao chegar em casa, a casa estava escura e silenciosa. Encontrei Sarah dormindo, encolhida na nossa cama. Tomei um banho, mas a eco da água quente pouco fez para dissipar o resquício desagradável da minha descoberta. Naquela manhã, Sarah entrou na cozinha com um sorriso radiante no rosto. Você não vai acreditar, Dale, disse ela, praticamente vibrando de animação. O Sr. Schmidt acaba de confirmar uma doação de $5 milhões para o projeto Clean Rivers. 5 milhões. Isso muda tudo. Ela olhou para mim, os olhos brilhando com pura alegria, aquele tipo de otimismo genuíno que eu geralmente apreciava. Forcei um sorriso, um esforço físico que tensionou os músculos da minha mandíbula. Que maravilha, querida, consegui dizer, estendendo a mão para pegar a dela. Sua confiança, sua crença genuína na bondade deste trabalho era algo frágil. Eu sabia, com uma certeza angustiante, que não podia lhe contar ainda. A verdade a esmagaria, obliteraria o próprio alicerce de sua paixão. Sabe, eu disse, tentando fazer minha voz soar casual. Com todo esse dinheiro novo, provavelmente deveríamos dar uma olhada mais de perto nos relatórios da fundação, por transparência, e para garantir que tudo esteja em ordem, sabe, para sua proteção. Observei seu rosto, avaliando sua reação. Sarah franziu levemente a testa. Minha proteção? Isso é repentino. Normalmente você deixa a papelada comigo. Ela me observou por um instante, depois sua expressão suavizou. Mas você tem razão. Mais dinheiro significa mais escrutínio. E é gentil da sua parte se oferecer para ajudar. Agradeço. Ela se inclinou e beijou minha bochecha. Ela viu cuidado. Eu vi o primeiro movimento em uma guerra. Nas 2 semanas seguintes, minhas noites foram consumidas pelos relatórios públicos da Fundação Terra Azul. Mergulhei em balanços patrimoniais, listas de contratados e resumos de projetos, transformando meu escritório em uma sala de guerra de planilhas e documentos destacados. As anomalias saltavam aos meus olhos, destoando completamente da fachada de filantropia legítima, contratos de construção para limpeza de leitos de rios e estabilização de margens. Projetos diretamente relacionados à iniciativa de Sarah.
eram repetidamente concedidos às mesmas poucas empresas, sem qualquer processo de licitação competitivo registrado. Descobri que essas empresas eram todas doadoras importantes da Fundação Terra Azul. Ainda mais condenatórias eram as cronologias. Grandes doações, às vezes de milhões, apareciam nos registros da Fundação apenas semanas antes de as mesmas empresas doadoras receberem licenças ambientais favoráveis ou autorizações de zoneamento para seus próprios projetos não relacionados. Era um padrão claro, uma sofisticada troca de favores disfarçada de caridade. Então, eu encontrei a ligação direta. A Titan Minerals de Frank Dixon, uma empresa infame por suas violações ambientais passadas e multas pesadas, agora aparecia como uma das principais contratadas do projeto Rios Limpos. Estavam sendo generosamente pagos para limpar rios que suas operações passadas provavelmente haviam poluído. A ironia me deixou com um gosto amargo na boca. Victor, o defensor da água limpa, estava usando sua fundação para lavar a reputação e garantir os lucros futuros dos poluidores. As evidências eram convincentes, até mesmo condenatórias, mas eu sabia que não seriam suficientes para derrubar Victor. Ainda não. Aquilo era apenas o esqueleto financeiro. Eu precisava de carne e osso. Precisava de um ponto de entrada, algo que Victor jamais suspeitaria. Precisava de um cavalo de Troia. Meu escritório, normalmente um lugar de cálculos estratégicos e decisões imparciais, havia se transformado silenciosamente em um centro de comando. Operação Transparência era o nome que eu lhe dei mentalmente, uma ironia sombria considerando as camadas de engano que eu estava desvendando. Durante o dia, eu navegava pelas correntes familiares do capital de risco, assistindo a apresentações, analisando planilhas, fazendo o tipo de investimento que mantinha a Apex Ventures lucrativa. Minha gravata estava impecável, meu aperto de mão firme, minha expressão indecifrável. Ninguém imaginaria a turbulência que se passava por baixo da superfície. Mas quando o escritório esvaziou e as luzes da cidade começaram a atingir o crepúsculo que se aprofundava, o trabalho de verdade começou. Noites e fins de semana desapareceram em meio a uma avalanche de dados. O café se tornou meu combustível, o brilho do monitor, minha única companhia. Nancy Johnson, minha assistente por 15 anos, era perspicaz demais para não perceber. Ela me acompanhou em inúmeros negócios, tanto triunfantes quanto desastrosos. Certa terça-feira de manhã, enquanto colocava uma caneca fumegante de café na minha mesa, seus olhos se estreitaram. "Você tem aquele olhar, Dale", disse ela, com a voz calma, mas perspicaz. Aquele olhar que você tem quando está desmontando alguma coisa, peça por peça. Consegui esboçar um sorriso forçado. "Apenas um acordo complexo, Nancy. Nada fora do comum." Ela apenas assentiu com a cabeça, os lábios comprimidos numa linha fina, deixando-me com o meu trabalho. Ela não insistiu, e esse era um dos muitos motivos pelos quais eu a valorizava. Ela entendia que algumas batalhas eram melhor travadas em silêncio, e eu estava, de fato, desmontando algo. O império de Victor era uma teia extensa e intrincada. Através dos registros públicos da Fundação, cruzados com documentos corporativos e divulgações de lobby, comecei a mapear sua influência. Ele não era apenas um filantropo, era um mestre manipulador. Sua rede se estendia por executivos corporativos, funcionários municipais e até mesmo outras organizações ambientais sem fins lucrativos, aparentemente legítimas. A Fundação Terra Azul, agora eu via com clareza arrepiante, era menos uma instituição de caridade e mais um centro de negociação de influência, habilmente disfarçado de filantropia. Dinheiro entrava disfarçado de boa vontade e favores saíam, disfarçados de progresso. Os dados financeiros que eu tinha eram uma base sólida, mas representavam apenas a superfície. Para realmente expor Victor, eu precisava de mais. Precisava de comunicações internas, e-mails, memorandos, atas de reuniões. Precisava de detalhes concretos do projeto, os custos reais versus os custos declarados. Precisava de detalhes sobre os processos de licitação, ou a falta deles, informações que revelariam a conivência, e eu sabia que não podia pedir isso a Sarah. Ela era muito próxima, muito confiante e muito vulnerável. Ela ainda era o motor perfeito, funcionando com combustível limpo, alheia aos gases tóxicos do escapamento. Minha mente começou a vasculhar contatos antigos, projetos passados, buscando uma perspectiva.
Eu precisava de alguém de dentro, ou pelo menos alguém com um motivo para investigar mais a fundo. Então, um nome surgiu das profundezas da minha memória: Doutora Anna Davis, uma engenheira brilhante e discretamente determinada. Sua startup, Aquavitas, havia sido apresentada à Apex Ventures alguns anos antes. Nós a recusamos. Muito nichada, muito em estágio inicial, argumentou o conselho. Sua tecnologia de filtragem de água, um sistema revolucionário de bionanotecnologia, no entanto, ficou na minha cabeça. Era exatamente o tipo de solução inovadora que a Fundação Blue Earth precisava. Tem sido defendidas iniciativas que realmente poderiam fazer a diferença na limpeza dos rios. Em vez disso, Victor estava canalizando dinheiro para empresas como a Titan Minerals, cujos métodos eram antiquados e cujos lucros frequentemente ocorriam às custas do meio ambiente. Na manhã seguinte, com uma determinação silenciosa, localizei as informações de contato da Aquavitas. Disquei o número. Um jovem com voz hesitante atendeu. Aquavitas, como posso ajudá-la? Perguntou ele. Meu nome é Dale Peterson, eu disse com a voz firme. Sou da Apex Ventures. Estou procurando o Dr. Davis. Nos conhecemos há alguns anos. Houve uma pequena pausa. Ah, sim, Apex Ventures, vocês nos rejeitaram, se bem me lembro. A acusação velada em seu tom era clara. As circunstâncias mudam, respondi com suavidade, com um distanciamento ensaiado na voz. E isso não se trata apenas de investimento. O consultório da doutora Anna Davis era espartano, prático, com um leve aroma de ozônio e o zumbido suave de equipamentos científicos. Ela era exatamente como eu me lembrava. Direta, inteligente, com os cabelos escuros presos em um rabo de cavalo sem frescuras. Ela me encarou com um olhar analítico, os braços cruzados. Sr. Peterson, começou ela, admito que estou curiosa. A Apex Ventures geralmente não retorna o contato depois de um não, principalmente não para algo que não seja estritamente sobre investimento. Sentei-me à sua frente com as mãos repousando calmamente sobre a mesa. Dr. Davis, compreendo seu ceticismo. Nossa avaliação inicial da Aquavitas baseou-se puramente em um modelo de capital de risco. Alto risco, retorno a longo prazo. Mas recentemente tive motivos para reconsiderar o contexto mais amplo em que sua tecnologia se encaixa. Inclinei-me ligeiramente para a frente, baixando a voz. Especificamente, a Fundação Blue Earth. Ela ergueu as sobrancelhas com um lampejo de surpresa nos olhos. Tenho feito algumas observações informais. Continuei, escolhendo minhas palavras com cuidado. Minha esposa, Sarah, trabalha lá, como você sabe. Percebi ineficiências, uma certa má gestão de recursos, o tipo de estrutura em que soluções verdadeiramente inovadoras e econômicas muitas vezes são ignoradas. Fiz uma pausa, deixando a informação ser assimilada. Sua bionanotecnologia, Dr. Davis, é revolucionária. Ela oferece um impacto genuíno e mensurável para as comunidades e um valor real. É exatamente o que a Fundação busca. Deve o que estariam procurando se eles estivessem realmente focados em sua missão. Anna descruzou os braços com um leve toque de frustração, ou talvez resignação em sua postura. Dizer que é negligenciado é um eufemismo, Sr. Peterson. Já apresentamos nossa proposta para inúmeras organizações, grandes e pequenas. Elas gostam do conceito, dos números, do potencial, mas é sempre a mesma coisa. Muito novo, muito disruptivo para os contratos existentes, muita burocracia. Ela balançou a cabeça. Elas preferem os métodos estabelecidos, geralmente mais caros, aqueles que deixam todos confortáveis. Exatamente, eu disse, com uma satisfação sombria se instalando em meu peito. Confortável, talvez, mas não eficaz. É aí que você entra. Recostei-me fazendo contato visual. Acredito que sua tecnologia merece uma chance de provar seu valor, e acredito que a Fundação Terra Azul, apesar de todas as suas falhas atuais, poderia ser essa plataforma. Você apresenta a Aquavitas a eles. Eu posso oferecer consultoria, ajudá-lo a navegar pela burocracia, apontá-lo para as pessoas certas, ou melhor, para longe das erradas. Não expus a corrupção de Victor em detalhes. Ainda não. Seria demais, cedo demais. Em vez disso, insinuei uma realidade mais benigna, embora ainda frustrante. Há uma resistência natural à verdadeira inovação em qualquer grande organização, especialmente uma que lida com fundos públicos e de doadores. Velhos hábitos são difíceis de morrer. Os relacionamentos existentes estão enraizados.
Será um desafio, mas sua tecnologia fala por si só. Ana ficou em silêncio por um longo momento, batucando o dedo na mesa. Seu olhar estava distante, como se estivesse imaginando leitos de rio se clareando, a água se purificando. Ela era movida pelo impacto, pelos resultados concretos do seu trabalho. Via as engrenagens girando, as possibilidades se desdobrando em sua mente. Para ela, não se tratava de dinheiro, não primordialmente. Tratava-se de ver o trabalho de sua vida fazer uma diferença tangível. Eles nunca nos considerariam por conta própria, disse ela finalmente, com a voz suave. Não depois de termos sido rejeitadas tantas vezes por tantos dos seus associados. É aí que a Apex Ventures entra, respondi. Estamos preparados para fazer um pequeno investimento inicial legítimo na Aquavitas, o suficiente para dar a vocês alguma margem de manobra, fornecer credibilidade e demonstrar que uma empresa conceituada acredita no potencial de vocês. Não é uma grande aquisição, mas um sinal forte. Isso os posiciona de forma diferente, como parceiros, não apenas como mais uma startup implorando por financiamento. Ela olhou para mim com uma esperança cautelosa surgindo em seus olhos. Você acha que isso poderia funcionar? Acho que a sua tecnologia é importante demais para ser ignorada, eu disse. E acredito que, com uma abordagem estratégica, podemos fazê-los perceber isso. Ela ponderou, o peso da sua frustração lutando contra o vislumbre de uma nova oportunidade. Finalmente, assentiu. Muito bem, Sr. Peterson. Vou preparar uma proposta para a fundação e aceitarei esse investimento para a Aquavitas. Uma pequena e imperceptível mudança na minha postura. A primeira fechadura encaixou. Eu havia garantido uma peça crucial do meu cavalo de Troia. A Dra. Anna Davis era um turbilhão de energia concentrada. Ela trabalhou incansavelmente em sua apresentação para a Fundação Blue Earth, e seu entusiasmo pela tecnologia era contagiante. Trabalhei ao lado dela à noite, refinando os slides e aprimorando seu discurso. Minha orientação não se concentrava em gráficos chamativos, mas sim em eliminar o jargão e destacar os números concretos, a drástica redução de custos que sua bionanotecnologia oferecia em comparação aos métodos tradicionais, a eficiência superior e o impacto ambiental mensurável. Victor entendia de lucro e imagem, e essa era a linguagem que usaríamos. Sarah, ao ver os slides preliminares de Ana pela primeira vez, ficou genuinamente comovida. É isso, Dale, disse ela, com a voz repleta de uma reverência esperançosa. Era para isso que o Rios Limpos sempre deveria ter sido. Progresso real, ciência de verdade. Sua crença fez meu sorriso forçado doer. Alimentou a chama silenciosa dentro de mim, sabendo que aquilo em que ela acreditava estava corrompido. A reunião de apresentação foi um evento impessoal em uma das salas de reuniões refinadas da fundação. Victor Harding estava sentado na cabeceira da mesa, com um sorriso afável, mas o olhar constantemente avaliador. Inicialmente, ele se mostrou cauteloso com uma startup pequena. Seu império fora construído sobre grandes contratos já estabelecidos. Mas a apresentação de Ana, resumida às suas principais vantagens econômicas, juntamente com minha presença discreta e o endosso implícito da Apex Ventures, começou a quebrar sua resistência. Eu havia mencionado casualmente a alguns doadores influentes que a Apex estava explorando tecnologia ambiental inovadora. Victor, sempre atento à percepção pública, também viu o valor imediato em relações públicas de defender algo genuinamente inovador. Parecia bom, soava responsável e prometia economizar dinheiro. No fim, a Aquavitas conseguiu a aprovação para um projeto piloto. Sarah estava radiante, abraçando Ana com um carinho genuíno que me deu um nó no estômago. Ana, por sua vez, apenas assentiu com a cabeça, com uma satisfação discreta nos olhos. O cavalo de Troia estava dentro dos portões. Ana começou seu trabalho, integrando-se rapidamente às operações da fundação. Ela era a especialista, a inovadora, com acesso aos sistemas internos, especificações de projetos e detalhes orçamentários para garantir a integração perfeita de sua tecnologia. Antes de ela começar, eu lhe forneci uma lista. Fique de olho nessas métricas de eficiência, Ana, eu disse, entregando-lhe uma folha impressa. Para onde vai o dinheiro de fato depois das doações iniciais? Quais são os prazos para aquisição? Os fornecedores são os mesmos em todos os projetos? Essas não eram perguntas aleatórias. Eram os dados precisos de que eu precisava para construir meu caso contra Victor.
Inicialmente, Ana focava apenas nos desafios técnicos e só enxergava os entraves burocráticos. Mas, à medida que se aprofundava na investigação, comparando os registros da fundação com a realidade no terreno, as irregularidades começaram a surgir. Alocações orçamentárias que não correspondiam aos gastos reais, pedidos de equipamentos que nunca foram totalmente utilizados, cadeias de suprimentos que passavam por empresas de fachada antes de chegar ao local do projeto. Ela começou a documentar essas discrepâncias meticulosamente e imparcialmente, compartilhando-as comigo por canais seguros. Nossas conversas noturnas se tornaram rotina, cada uma adicionando mais um tijolo ao muro de evidências. Enquanto isso, Sarah permanecia completamente alheia. Ela estava entusiasmada com o progresso visível que a Aquavitas estava fazendo no programa piloto, transbordando de orgulho pela dedicação de Ana ao projeto Rios Limpos. Continuei no meu papel de marido solidário, sempre me oferecendo para revisar seus relatórios, uma maneira informal de me inserir ainda mais no fluxo de informações, verificar as descobertas de Ana e garantir que os próprios esforços de Sarah não estivessem comprometendo inadvertidamente minha investigação. O retrato de Victor Harding e sua fraude sistêmica estava se tornando mais claro, nítido e condenatório a cada dia que passava. A teia era vasta e intrincada, mas estava se desfazendo fio por fio, lentamente. As escolhas mais custosas da vida são frequentemente feitas nos momentos mais silenciosos, sob o pretexto de boas intenções. Fique até o final para ver como elas realmente se desenrolam. Os relatórios de Ana tornaram-se cada vez mais sombrios. Ela tinha tido acesso ao software de contabilidade principal da Fundação Terra Azul para o projeto piloto e, a partir daí, conseguiu rastrear as irregularidades mais profundas. Dale, disse ela durante uma de nossas ligações, com a voz tensa de indignação profissional. As faturas dos contratos de reforço do leito do rio estão inflacionadas em pelo menos 30%, e todas estão passando pelas mesmas 3 empresas de fachada. Meu maxilar se contraiu. Você consegue rastrear essas empresas de fachada? Já fiz isso, respondeu ela com sua eficiência inabalável. Tudo leva a Frank Dixon, Dighton Minerals, o mesmo Frank Dixon cuja empresa foi multada por poluição e que agora é, de alguma forma, um dos principais parceiros da Clean Rivers. A ironia era amarga, palpável. Então, alguns dias depois, ela encontrou a prova definitiva. E-mails, Dale, sussurrou ela, com a voz quase inaudível, entre Victor e Dixon, discutindo divisão de lucros nos contratos de construção e transferências pessoais para as contas offshore de Victor. Eles estão tentando esconder, mas está lá. Consiga-me tudo o que puder, ordenei com a voz monótona. Todos os discos, todas as transferências, provas irrefutáveis. Enquanto Ana reunia meticulosamente os documentos digitais, Sarah, alheia à tempestade que se aproximava, começou a notar suas próprias mudanças na estrutura da empresa. Certa noite, enquanto jantávamos, ela franziu a testa. O Victor está diferente ultimamente, estressado, mais agitado nas reuniões, e tem atendido muitas ligações particulares. Parece menos transparente, sabe? Ela mexia na comida com uma ruga de preocupação entre as sobrancelhas. Ele me respondeu rispidamente hoje por causa de uma questão orçamentária. Ele nunca faz isso. Vi minha brecha, uma pequena fenda na barragem. Murmurei, mantendo um tom casual. Isso não é típico do Victor. Talvez seja apenas a pressão de administrar tanto dinheiro. Às vezes, com grandes fundações, as coisas podem ficar nebulosas. Sabe, muitas variáveis envolvidas. Para proteger a todos e a reputação da fundação, uma auditoria independente talvez não seja uma má ideia. Sarah ergueu os olhos, surpresa. Uma auditoria? Dale, isso causaria um alvoroço danado. Victor odiaria. Ele sempre foi tão cuidadoso com a imagem da fundação. Ela descartou a ideia com um gesto de mão. Tenho certeza de que é só uma fase difícil. Ele é um bom homem, tem boas intenções. Era doloroso testemunhar a confiança inabalável que ela depositava em Victor. Isso me fez lembrar mais uma vez dos danos colaterais que inevitavelmente isso causaria. Alguns dias depois, Ana entregou um pequeno pendrive criptografado passado discretamente durante um almoço de negócios encenado em um movimentado café no centro da cidade. Está tudo lá, disse ela, olhando nos meus olhos do outro lado da mesa. Propinas, faturas superfaturadas, transferências para o exterior. A parte dele nos contratos da Titan. É uma bagunça.
De volta ao meu escritório, com o disco rígido conectado, os arquivos abertos, o quadro completo se solidificou. A intrincada teia que eu vinha desvendando há semanas estava agora exposta. Registros detalhados de lucros ilícitos, empresas de fachada canalizando dinheiro diretamente para Victor Harding, instruções explícitas dele para Dixon. Estava tudo lá, inegável, suficiente para derrubar todo o seu império cuidadosamente construído. O triunfo silencioso foi rapidamente ofuscado por um peso diferente. As consequências públicas seriam imensas. Para os doadores, para a fundação, para os milhares que acreditavam em sua missão. E então havia Sarah. Seu rosto, animado por uma paixão genuína, surgiu em minha mente. Sua crença em Clean Rivers, na suposta benevolência de Victor, seria destruída. E eu sabia, com uma certeza que me gelou até os ossos, que meu papel nessa descoberta, meu engano deliberado também destruiria a confiança que ela depositava em mim. Era um preço que eu havia previsto, mas que agora sentia com uma realidade esmagadora. Eu precisava ser cirúrgica, não emotiva. A melhor maneira de expor Victor para garantir o máximo impacto e minimizar sua capacidade de controlar a narrativa era por meio de um vazamento anônimo, um jornalista financeiro de confiança, alguém que entendesse as complexidades da má conduta corporativa, alguém que faria as perguntas certas e buscaria a verdade sem medo. O dossiê era uma pasta grossa, repleta de cópias impressas de e-mails, registros de transferências financeiras, extratos bancários e planilhas anotadas. Cada página era um prego no caixão de Victor Harding. Passei dias organizando-o meticulosamente, garantindo que cada prova fosse referenciada e hermeticamente fechada. Era um pacote anônimo, enviado por mensageiro para Catherine Vance, uma jornalista financeira cuja reputação por desenterrar irregularidades corporativas era lendária. Seu escritório ficava em uma cidade a centenas de quilômetros de distância. A distância era um bom isolante. A espera começou. O silêncio era pontuado pelo zumbido sutil do mundo. Então sussurros começaram a circular. Não em público, ainda não, mas pelos círculos fechados dos principais doadores da fundação, por canais obscuros no distrito financeiro. Victor, sentindo-se encurralado, tornou-se um fantasma do que fora. Seu charme refinado se desfez, substituído por uma paranoia crua e agitada. Ele dava ordens aos berros, repreendia a equipe e realizava reuniões frenéticas e silenciosas a portas fechadas. A fachada impecável estava rachando. Sarah estava profundamente perturbada. Quase todas as noites chegava em casa com uma expressão confusa, relatando cenas de crescente tensão. Ele está parecendo outra pessoa, Dale, dizia ela, andando de um lado para o outro na sala. Ele está acusando pessoas de deslealdade, falando sobre vazamentos internos. É inquietante. Ela também ouvira os rumores, vagas insinuações de irregularidades financeiras, mas se agarrava à sua crença na missão da fundação. Confrontou Victor, buscando respostas, buscando segurança. Ele, é claro, descartou veementemente os boatos como ataques infundados de rivais invejosos, uma campanha difamatória para minar o bom trabalho que realizavam. Sarah, com sua fé inabalável, queria acreditar nele. Então, numa manhã de terça-feira, quebrou. Eu estava na minha mesa, a cacofonia habitual do pregão soando como um zumbido distante. Meu celular vibrou com um alerta. The Business Ledger. Império filantrópico exposto. Fundação Harding como fachada para fraude? A manchete gritava. Prendi a respiração, cliquei no link, as palavras gravando-se na minha retina. Catherine Vance não poupou palavras. O artigo foi uma exposição devastadora, desmascarando o império filantrópico cuidadosamente construído por Victor Harding como nada mais que uma fachada para corrupção sistemática. Detalhou o acordo com a Titan Minerals, a intrincada rede de empresas de fachada, as faturas inflacionadas e o flagrante desvio de doações para a caridade, tudo comprovado por minhas evidências meticulosamente compiladas. Ligou Victor diretamente a ganhos financeiros pessoais, contas offshore e uma chocante traição à confiança pública. Um pequeno parágrafo, mais escondido, mencionava Sarah. A senhora Miller, uma ambientalista apaixonada, parece ter sido uma figura decorativa involuntária no projeto Rios Limpos, sua dedicação genuína tragicamente explorada pelo próprio homem em quem confiava. Figura decorativa involuntária. As palavras ecoavam, frias e clínicas. Meu telefone tocou. Era Sarah. Sua voz,
geralmente firme e calma, estava trêmula, rouca. Daily, ela disse com a voz embargada. Você viu as notícias? Houve uma pausa, uma inspiração ofegante. Eu acabei de ler. É verdade? Sua pergunta era crua, desesperada. Sarah, comecei, mas ela me interrompeu, sua voz se elevando, aguda pela dor que eu havia lhe causado. Você sabia? Não sabia? Todo esse tempo você sabia. Você sabia sobre Victor. Por que não me contou? Por que me deixou entrar nessa? As perguntas vieram em torrente, acusações misturadas com mágoa. Fechei os olhos, uma onda de exaustão me invadindo. Não havia mais como me esconder. Volte para casa, Sarah. Eu disse com a voz baixa, mas firme. Vou te contar tudo, desde o começo. Quando chegou, seu rosto estava pálido e marcado por lágrimas. Seus olhos, geralmente tão brilhantes e determinados, estavam fundos. Ela desabou no sofá com o jornal amassado na mão. Sentei-me em frente a ela e comecei. Desde o momento em que ouvi a ligação de Victor no corredor da cobertura, a frase arrepiante motor perfeito, até a investigação discreta, passando por Anna Davis, as evidências e o vazamento anônimo. Revelei tudo, cada detalhe doloroso. Ela ouviu em silêncio, o olhar fixo em algo além de mim. Quando terminei, o silêncio na sala era ensurdecedor. Ela finalmente olhou para mim, os olhos repletos de uma profunda e dolorosa traição. De Victor, sim, uma traição imensa, capaz de abalar o mundo. Mas, por baixo disso, uma traição silenciosa, quase imperceptível da minha parte. Meu engano, por mais bem intencionado que fosse, a havia ferido profundamente. As consequências foram rápidas, brutais e absolutamente caóticas. Poucos dias após a publicação do artigo de Catherine Vance, Victor Harding foi preso. Os canais de notícias exibiram incessantemente imagens dele sendo levado algemado, seu rosto antes sereno agora pálido e contorcido de raiva. Seu império, construído sobre mentiras e idealismo roubado, desmoronou. Frank Dixon, juntamente com vários outros indivíduos envolvidos, enfrentou suas próprias consequências legais. A Fundação Terra Azul, com sua nobre missão irremediavelmente manchada, foi dissolvida e seus bens restantes congelados enquanto as investigações federais começavam. Sarah estava com o coração partido, não apenas triste, mas profundamente destruída. A paixão de sua vida, o projeto Rios Limpos, a causa a qual ela havia se dedicado de corpo e alma, foi exposta como uma farsa cruel, uma ilusão meticulosamente elaborada para enriquecer Victor. Ela se isolou, uma figura quieta e atordoada em nossa casa outrora tão vibrante. A traição de Victor era uma ferida aberta, mas por baixo dela, uma dor ainda mais insidiosa se agravava. A minha própria decepção. Tentei explicar, tentei justificar minhas ações. Sarah, eu fiz isso para te proteger. Eu disse com a voz embargada pelo cansaço. Para proteger seu trabalho, sua reputação, tudo em que você acreditava. Se eu tivesse te contado antes, ele teria dado um jeito de nos silenciar. Tinha que ser cirúrgico. Ela escutou, o olhar distante, fixo em algum ponto invisível além de mim. Me proteger? Sussurrou, a voz rouca, me deixando ser uma marionete, me deixando entregar meu coração a algo podre enquanto você sabia? Você me fez acreditar em uma mentira por meses, Dale. As palavras pairaram no ar, pesadas e verdadeiras. O engano, por mais necessário que eu o considerasse, havia criado uma barreira significativa e dolorosa entre nós. Sua confiança, antes absoluta, agora estava fraturada, talvez irremediavelmente. Em meio às consequências, houve uma pequena e clara vitória. A doutora Anna Davis e a Aquavitas, agora livres da sombra de Victor, rapidamente ganharam reconhecimento. Sua tecnologia, superior e honesta, encontrou novos parceiros legítimos, ansiosos por realmente fazer a diferença. Ela me enviou um e-mail discreto, um simples "Obrigada, Dale". Foi um pequeno consolo, uma lembrança de que algo de bom havia surgido dos destroços. Sentei-me no meu escritório tarde da noite, com as luzes da cidade a desfocarem-se lá fora, pela janela, e refleti sobre o custo moral da minha vingança cirúrgica. A justiça tinha sido feita. Victor fora desmascarado, a sua corrupção exposta, mas o preço pessoal era imensurável. Tinha alcançado o meu objetivo, mas o custo foi o idealismo vibrante de Sarah, a sua crença inabalável na bondade das pessoas e a confiança imediata e frágil no nosso casamento. O silêncio entre nós em casa,
Era mais pesado do que qualquer discussão verbal. Sarah iniciou um processo de cura lento e agonizante. Passou horas caminhando à beira do rio, sem enxergar seu potencial para a limpeza, mas sim seu estado atual como uma metáfora da corrupção que ela inadvertidamente havia defendido. Foi forçada a confrontar sua própria confiança ingênua, sua visão otimista da natureza humana e o lado frio e sombrio da ambição e da ganância. Foi um aprendizado doloroso, um aprendizado que ela não havia buscado. Dali e Sarah. Enfrentávamos um futuro incerto, nosso relacionamento tenso, alterado para sempre pelos acontecimentos. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. A confiança, antes um alicerce sólido, agora estava repleta de rachaduras. Compreendi então que a justiça, embora necessária, muitas vezes cobra um preço duradouro do espírito humano e dos laços que nos são caros. Algumas cicatrizes nunca desaparecem por completo. O silêncio em nossa casa se estendeu, tênue e frágil nas semanas que se seguiram. O nome de Victor Harding tornou-se uma mancha em todos os noticiários, sua fachada filantrópica despedaçada. A fundação, a razão de ser de Sarah, havia desaparecido, suas boas intenções afogadas em um mar de mentiras. Ela vagava pelos dias como um fantasma, seu espírito apagado, sua crença em algo puro destruída. Eu a observava, impotente a arquitar de sua própria dor, mesmo que fosse por um bem maior. Eu havia feito justiça, a minha maneira fria e calculista. Victor estava pagando seu preço. Frank Dixon e os outros pagariam o deles. A tecnologia de Anna Davis finalmente encontraria seu verdadeiro propósito. Mas a vitória parecia vazia. Minha vingança cirúrgica havia aberto uma ferida em Sarah e, por extensão, em nós. Seus olhos, quando encontraram os meus, carregavam uma acusação silenciosa, uma pergunta persistente sobre por que eu a havia deixado viver sob aquela falsa luz por tanto tempo. Ela estava começando a se curar, eu sabia, aprendendo a navegar pelo mundo com uma nova dureza, uma sabedoria dolorosa, mas a sombra do que eu havia feito, o engano deliberado, pairava entre nós como uma parede invisível. O futuro era incerto, mas uma coisa era certa. O preço da verdade, às vezes, é tudo o que você pensava ter.